A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus essa noite possa abençoar abundantemente a sua vida. Eu quero pedir a você uma permissão para entrar aí no seu celular, no seu notebook, enfim, onde você estiver vendo esta mensagem. Eu não costumo gravar tantos vídeos, né, como os irmãos bem sabem, mas quando eu sou impelido pelo Espírito Santo a fazê-lo, sempre há motivos bem específicos, né? E eu creio que o que o Espírito Santo me deu aqui é algo que pode servir como um aviso para alguém que está diante dessa situação ou que vai chegar a passar por uma situação similar. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto sagrado muito conhecido que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Perceba a ironia desse texto. Pedro tinha acabado de receber uma revelação direta de Deus a respeito da identidade divina de Jesus. E ele não só recebeu, mas ele externa esta revelação quando ele reconhece publicamente a divindade de Cristo, dizendo que ele era filho do Deus vivo. A seguir, Jesus profetiza sobre Pedro, né? Tanto o elogiando, porque ele havia dado ouvidos à revelação de Deus, quanto também o colocando numa posição importante dentro do contexto da igreja posteriormente. E Jesus profetiza dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam, claro, fazendo uma alusão à caminhada da igreja. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é o que acontece a seguir, com o mesmo homem que recebeu a revelação da divindade de Cristo. A seguir, Satanás entra em Pedro e tenta demover Jesus da sua missão divina de resgate às almas. E a ironia está na brecha que acontece quando Pedro sai da posição de humildade e de reconhecimento da divindade de Cristo e entra numa posição
totalmente presunçosa, entendendo que, como ele recebeu da parte de Deus, da parte de Jesus, uma predileção, como ele recebeu uma missão, como ele recebeu talvez até uma posição, ele se acha no direito de, diferente do primeiro ato, quando ele publicamente revela quem Jesus era diante dos seus amigos, os demais apóstolos que estavam ali naquele lugar. Agora, se você perceber, o texto diz assim, que ele chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus. Perceba o quão perigoso é quando nós recebemos de Deus algo extraordinário, a questão da presunção que pode tomar conta do nosso coração quando nós estamos numa posição que Deus nos colocou. E sobre isso cabe um alerta importante para todos nós que servimos a Jesus, que temos uma chamada, que temos um ministério, que exercemos o ministério numa igreja, como pastores, como adoradores, como diáconos, presbíteros ou qualquer outra posição que Deus tem nos concedido. Haveremos de ter cuidado para não deixar o diabo entrar no nosso coração logo depois de Deus ter nos dado uma missão tão sublime como a missão que Ele nos deu. Nós não podemos baixar a guarda ao sermos reconhecidos por aquilo que o Senhor tem nos concedido. E o alerta vale para todos nós cristãos, porque o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão buscando alguém que ele possa tragar. Então que sirva de alerta para as nossas vidas, que sirva de alerta para a nossa caminhada. Alguém que recebeu de Deus uma revelação e que estava repleto de Deus, logo em seguida, esse mesmo agente passou a ser dominado pelo diabo, porque a sua posição e a sua percepção de importância sobre a sua vida mudou. Então que o Espírito de Deus possa provocar em nós o sentimento de humildade, para que nós entendamos que nós não éramos nada antes de receber de Deus as revelações e o ministério, e continuamos sendo nada depois que Deus nos coloca na posição e nos confirma na posição que Ele deseja, para que nós não sirvamos de pedra de tropeço e para que a nossa presunção não nos faça achar que nós temos mais intimidade com Jesus do que nós realmente temos. Se nós permanecermos na mesma maneira de quando Deus nos chamou, sem sombra de dúvidas, nós teremos sucesso e confirmações constantes na nossa caminhada de fé no decorrer da nossa vida cristã. Amém? Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa soar como um alerta importante, que você possa filtrar no teu coração o espírito ou os espíritos que estão influenciando a tua vida nessa caminhada. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.